Muito bem, doutores e doutoras, retornamos então para a nossa aula de pós-graduação em Direito Contratual. Agora, segundo bloco da nossa pós, lembrando que nós temos 4 blocos e, conforme eu havia dito para vocês no bloco anterior, eu vou destinar este bloco para falar da minha trajetória. Como tudo começou na minha vida e como que eu encontrei o direito na estrada da vida. Eu vou falar disso com vocês agora. Estou com o microfone aqui, só um minutinho. Vamos aqui colocar o boia, né? Que é para captar melhor o som. E agora sim, estou aqui tranquilo para falar com vocês sobre essa questão. Primeiro, adverti-los, nós temos muitos encontros pela frente. Esta é a 11ª edição dessa pós-graduação. Sempre deu certo, sempre o tempo de aula foi suficiente para falar de tudo. Vocês vão notar no decorrer das aulas que eu não gosto de correr com a matéria, então eu trabalho com muita calma, com muita parcimônia, buscando sempre de maneira bastante esforçada aprofundar o estudo das disciplinas. Então fiquem tranquilos, porque o que eu vou falar agora, assim como todo o conteúdo programático, eu julgo que é algo que tem um enorme valor. Tente aproveitar. Como eu disse, repito, queria eu que algum professor tivesse falado para mim o que eu vou falar para vocês lá na minha graduação, ou na minha pós, ou no meu doutorado. Enfim, eu não tive esta sorte. Bom, doutores, primeiro eu quero que vocês recebam a informação com o coração aberto. Não julguem o que eu vou dizer como um gesto de arrogância, de prepotência, nada disso. Mas sim como algo a se buscar na carreira e como se buscar, qual é o caminho. Então vamos lá. Eu, como havia dito a vocês, sou um advogado. Hoje eu atuo com um direito que é o meu sonho, né? Que é uma advocacia artesanal. Eu até brinco falando lá no site do meu escritório. Depois, se vocês tiverem curiosidade, entrem lá no site. Eu brinco dizendo que é uma advocacia ao modo personal law. Não tem o personal trainer, que é o quê? O profissional personalizado para te treinar. Então, eu costumo dizer que eu sou o personal law, é o profissional que você contrata de maneira personalizada para cuidar das suas questões jurídicas. Então, é uma advocacia de bolso, é uma advocacia totalmente voltada para a humanização do direito e o atendimento personalizado. Então, este foi sempre o meu sonho, mas nem sempre foi assim. Eu vou daqui a pouco contar isso para vocês. Então, hoje, quando eu me deito, eu oro, eu agradeço a Deus todos os dias. Hoje eu escolho os meus clientes. Hoje eu tenho condição, graças a Deus, de dizer, olha, esse caso não me interessa, isso eu não quero. Por quê? Porque eu não dependo daquele caso e daquele honorário para subsidiar as necessidades da minha família. Eu não dependo mais daquele caso. Eu, graças a Deus, hoje consigo fazer a advocacia dos meus sonhos, que é fazer o processo ou conduzir o processo por puro amor, por pura vontade e garra de pegar a causa e não por necessidade. Sabe aquele cliente que você não suporta e que o cliente não te respeita, mas você tem que tolerar porque ele auxilia na subsistência da sua família, ele contribui na compra do leite? Então, isso é muito desagradável. Eu hoje, graças a Deus, eu não preciso mais passar por isso. Só está no meu escritório quem eu quero que esteja. Então, eu acho que isso é, sim, um ponto de sucesso na carreira. Ah, mas professor, você não almeja crescer? Muitos perguntam para mim isso. Não! Já tive muita oportunidade
de expandir o meu escritório para ter 5, 10, 15 profissionais trabalhando para mim. Mas eu não quero. Como eu disse para vocês, o meu sonho sempre foi a boutique, a advocacia pequena, que presta um serviço em alta performance, que obviamente cobra por este atendimento, que é obviamente diferenciado, e que eu entrego para o meu cliente aquilo que eu vendo. Diferentemente de grandes escritórios, em que o escritório leva o nome do sócio, e aí o sócio vai lá, atende o cliente, mas quem executa o trabalho não é ele nem sabe o que está acontecendo. E o cliente também nem sabe que não é ele que está conduzindo o caso. Nada contra essa advocacia, mais empresarial. Mas eu, particularmente, não quero isso para minha vida, tá? Então, eu sou pequeno, sim, de propósito. De propósito. Mas eu quero dizer a vocês aqui como tudo começou. Então, vejam. Eu venho de uma família de classe média baixa. Eu não vou dizer, muitos falam, eu passei fome, engraxei sapatos. Não, isso não aconteceu comigo, tá? Nunca faltou alimento na mesa, nunca faltou o uniformezinho para eu ir para o colégio. Sempre estudei em colégio público, desde o pré. Os meus pais nunca tiveram condição de propiciar a mim um ensino particular, mas eu nunca passei fome, mas sempre vivi de maneira muito modesta, né? Nunca tive roupas de grife, era tudo roupa de loja de departamento. Aliás, na minha família, nós somos em 5. São 4 homens e uma mulher. E eu sou o mais jovem dos homens. Então eu sempre ficava com, perdão da palavra, o cacareco das roupas. Por quê? Porque a minha mãe comprava para o meu irmão mais velho, aí dele passava para o outro, aí depois passava para o meu terceiro irmão. Quando chegava em mim, a roupa já estava totalmente detonada. Legal? Mas isso não impedia minha mãe e o meu pai, no final do ano, no Natal, no Ano Novo, de ir lá me levar na loja, comprar uma roupinha bonitinha para passar o Natal e o Ano Novo. Legal? Mas assim, nunca tive luxo na minha vida. E quando eu tinha 9 anos de idade, então veja, eu tinha 9, a minha irmã, que é mais nova que eu, tinha 4 anos, e o meu irmão mais velho tinha 17. Então veja que nós estamos ali meio que no bolo, né, de 4 a 17. E o de 17 também era ainda um adolescente. O meu pai faleceu. Eu tinha 9 anos de idade. O meu pai, ele sempre foi um grande homem. Por quê? O meu pai começou a vida dele como encanador. Não tinha graduação. O meu pai tinha lá o famoso ginásio, né? Que hoje nós conhecemos como ensino fundamental. Depois eu me recordo, quando eu era pequeno, que meu pai fez supletivo para ter o ensino médio, que é o colegial. E aí ele fez supletivo, mas assim, não tinha graduação. Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito inteligente. E ele conseguiu um cargo de supervisão numa indústria química que até hoje existe lá na região de São Bernardo do Campo, que é uma cidade daqui da região metropolitana de São Paulo. Mas vejam que meu pai entrou nessa empresa como encanador. E sempre vivemos de maneira muito limitada financeiramente. Até que o meu pai, por vontade de Deus, partiu. E quando meu pai partiu, eu tinha apenas 9 anos de idade. A minha mãe não trabalhava. E aí o que ela teve? Um benefício previdenciário, em razão da morte do meu pai, de um salário mínimo para sustentar 5 filhos, dos quais destaco este que vos fala, que tinha apenas 9 anos de idade. Muito bem. E aí a minha mãe, óbvio, com todo o sacrifício, ela conseguia manter os filhos dentro daquela realidade. O meu irmão com 17 anos já trabalhava, aí o meu outro irmão que tinha 15 começou a trabalhar, o outro tinha 13, começou a trabalhar, enfim. E aí eu sempre ali estudando em escola pública, ajudava a minha mãe, fazia alguns biquinhos de pacoteiro em supermercado, ganhava caixinha, diária, lava rápido, cheguei a trabalhar em lava rápido, então ia lá com 10 anos de idade, 11 anos, aí o dono do Lava Rápido me dava lá uma quantia em dinheiro
já ajudava bastante, até que, quando eu completei 13 anos de idade, o meu irmão, um dos meus irmãos, trabalhou por um tempo como office boy em um escritório de advocacia, um grande escritório de advocacia. E esse meu irmão pegou e disse assim para mim: Fabinho, quer trabalhar? Eu falei: pô, claro, eu preciso trabalhar. E ele falou assim: eu vou te indicar lá naquele escritório, porque eles contratam mensageiros, né, que é como eles chamavam, a partir dos 13 anos, porque naquela época, com 14 anos, você já conseguia ter carteira profissional e ser registrado. E faltavam ali 3 ou 4 meses para eu completar 14 anos. E aí eu fui naquele escritório, fiz a entrevista no escritório de advocacia e fui contratado. Comecei a trabalhar com um contrato provisório de 3 meses como office boy, só que eu era um boy interno. Então eu ficava indo na sala dos advogados, levava envelope, retirava autos de processo de uma sala, levava para outra, recolhia o arquivo, organizava o arquivo, enfim, trabalho de escritório interno. Isso com 13 anos de idade. Eu me recordo que a minha mãe foi comigo para a entrevista. E aí ela me ensinou como que eu pegava o metrô, como que eu chegava até o local de trabalho, porque eu morava na Zona Leste de São Paulo e o local de trabalho era no centro da cidade. Imagina só um garoto de 13 anos de idade, sozinho, pegando condução, metrô, lotação para ir trabalhar. E era assim que eu fazia. E aí comecei a trabalhar nesse escritório. Logo que eu completo 14 anos, eu tiro a carteira profissional, eles me registram e aí eu passo a ter também benefícios, dos quais eu destaco um plano de saúde. E o curioso, eu me recordo como se fosse hoje, e eu acho que vale a pena falar isso para vocês, é que quando eu ficava doente, imagina, com 14 anos de idade, eu ia ao hospital particular, porque eu tinha um plano de saúde. E aí o médico recebia uma criança, né? O médico recebia uma criança. Às vezes eu passava até em pediatra, pela idade, eles mandavam para o pediatra, 14 anos. E ele olhava lá na ficha e via que o titular do plano era o próprio paciente, no caso este aqui, Fábio Cáceres. E não raras vezes o médico falava assim: poxa, é você que é o titular do plano? Eu dizia: sim, doutor, eu trabalho, tenho registro e um dos benefícios é esse plano de saúde. E isso gerava uma admiração enorme em muitos, porque eles falavam: nossa, que legal, parabéns garotinho, não sei o quê. E eu me recordo disso, né, como se fosse hoje. Muito bem, ali eu comecei a ter contato com o direito, então eu via os advogados transitando de terno, gravatas, advogadas com aquelas roupas lindas, todos muito elegantes, com um linguajar polido, inteligentes, comemorando o ganho das causas. Lembrando que esse escritório é um escritório muito famoso, que até hoje existe em São Paulo, atua no Brasil inteiro, até fora do Brasil. E aí, então, eu ali comecei a me apaixonar pelo direito, mas a minha condição era muito limitada, né? Faculdade ali era muito distante, mas lá estava eu, trabalhando, e à noite eu ia para o colégio. Lembrando que quando eu ia para o colégio à noite, normalmente à noite, eram as pessoas mais velhas, né? E eu, molecão, lá no meio, porque o pessoal com a minha idade frequentava o colégio pela manhã ou à tarde, não trabalhava. Eu já estava na vida adulta, era um adolescente ou um pré-adolescente na vida adulta. E aí eu, então, estudei, concluí o colegial. Quando eu concluí o colegial, como eu entrei naquele escritório, desde lá dos meus 13 anos, eu já tinha alguns anos, né, de carteira registrada, etc e tal. E eu falei: poxa, eu vou prestar o vestibular para a faculdade de Direito. E aí eu fui numa universidade privada, prestei o vestibular e fui aprovado. Quando eu fui aprovado, eu fiquei feliz, mas triste ao mesmo tempo. Porque quando eu fui consultar o valor da mensalidade, lembrando que a minha mãe não tinha a menor condição de me ajudar. Pelo contrário, eu destinava parte do meu salário para ajudar a minha mãe nas questões da nossa casa, assim como meus irmãos também. E aí eu vi ali que a mensalidade ainda era um pouquinho maior que o meu salário. Eu falei: poxa, eu tenho que cursar essa faculdade, é meu sonho. E aí o que eu fiz? Eu conversei com a minha mãe, conversei com os meus irmãos, eles toparam me tirar da vaquinha da casa, porque eu entrava, né, com parte do meu salário,
E a minha mãe falou, filho, fica tranquilo, a mamãe faz uma marmitinha, você leva a marmita, você come lá a sua marmitinha no trabalho. E isso me ajudou, porque eu pegava o meu salário e eu recebia um ticket, né, que é o vale alimentação, e aí eu pegava uma parte do vale alimentação, dava para minha mãe, para ela comprar carne, enfim, comprar frango, enfim, as coisas necessárias para preparar as minhas marmitas, e a outra parte eu vendia. Essa parte que eu vendia desse vale alimentação, eu juntava com o meu salário inteiro para entregar para a faculdade. E assim, com esse sacrifício, eu fui cursando o primeiro ano. Quantas vezes no intervalo meus amigos, ô Fabiano, vamos lá comer um pastel? E eu falava, não estou com fome. Mentira, eu estava morrendo de fome, mas eu não tinha o dinheiro para comer o pastel, tá? Isso aconteceu, sim. E aí, quando eu começo a faculdade de Direito, os advogados gostavam bastante de mim, eu sempre fui um garoto muito comprometido, eles me deram uma promoção, que era o quê? Auxiliar jurídico. Então, eu fui promovido a um nome técnico paralegal. Era um auxiliar jurídico. Então, eu começava a tirar cópia de processo para eles, fazer protocolo de petição, e com isso eles aumentaram um pouco o meu salário. Esse ligeiro aumento já me gerou um pouco de conforto, não financeiro, mas de angústia. Por quê? Porque eu já conseguia pagar a faculdade, tinham algumas folhas do Vale Alimentação que já começavam a sobrar para mim, e eu já tinha o direito de uma vez ou outra ir comer um pastel com os meus amigos. Enfim, eu cursei a faculdade. Quando eu concluí a faculdade de Direito, sempre com esse sacrifício para encurtar a história, concluí a faculdade de Direito, comecei a me dedicar ao exame de ordem. Aí o que eu fiz? Eu cheguei nesse escritório, que eu sabia que a chance de eu advogar lá era zero, porque eram advogados renomados, que falavam 3 ou 4 idiomas. Enfim, eu, embora esforçado, não me enquadrava no perfil daquele escritório, embora eles me adorassem. E aí eu cheguei lá nos advogados e falei, olha, eu preciso agora estudar para a OAB. Não era comum funcionários pegarem férias de 30 dias. Era 20 dias e 10 era indenizável, que a lei permitia isso no passado. E eles me permitiram eu pegar 30 dias de férias. O que eu fiz nos meus 30 dias? Mochilinha nas costas, ia para a biblioteca da faculdade o dia inteiro estudando, mochilinha nas costas, biblioteca da faculdade o dia inteiro estudando. Eu me recordo de só livrar o domingo na semana inteira. Conclusão, passei no exame de ordem. Óbvio, com toda essa dedicação. Por isso que eu falo que não existe sucesso sem sacrifício. Olha o que eu fiz. Abdiquei de um direito de férias para ficar o dia inteiro full time estudando, me preparando para a prova da OAB. Quando eu passo na prova da OAB, eu sei que naquele escritório, eu, mesmo com a carteira de ordem, não seria um advogado naquele escritório naquela ocasião. E aí eu chego no escritório, converso com eles e peço para me desligar. Eles perguntam por quê? Eu digo, olha, porque eu vou prestar concurso público. Eu quero concurso para magistratura ou Ministério Público. Eles falam, poxa, corra atrás do seu sonho. Como você sempre foi um funcionário exemplar, nós vamos te demitir e vamos pagar todos os direitos decorrentes da rescisão, como se nós estivéssemos te demitindo e não você pedindo para se desligar do escritório. E além disso, nós vamos te ajudar te dando um salário por cada ano que você trabalhou aqui. Eu tinha exatamente ali 10 anos de registro profissional no escritório. Então, eles me deram 10 salários. Veja, isso me ajudou bastante. Aí, o que eu fiz? Peguei aquele dinheiro, eu sabia que eu tinha que controlar aquele dinheiro, porque eu ficaria de 1 a 2 anos parado, vivendo daquele dinheiro, para prestar um concurso público, para ter condição de prestar um concurso, e aí eu pego e escrevo uma carta para o nosso saudoso professor Damásio de Jesus, pedindo para ele me conceder uma bolsa no curso preparatório. E aí eu recebo uma resposta do professor Damásio pedindo para que eu fosse lá na instituição. Eu fui, não fui recebido pelo professor Damásio, óbvio, um homem extremamente ocupado, mas a sua secretária me disse, olha, o professor Damásio leu a sua carta e ele disse que te dá 35% de desconto no curso, se você liquidar à vista. Eu falei, poxa, 35%?
É um belo de um incentivo. E liquidar à vista também, porque eu sei que eu estou garantido 1 ano de Damásio. Eu não vou precisar ter desembolso para estudar. E o que sobrar, eu vou cuidando para poder subsidiar a minha alimentação, meu transporte. Fui lá e paguei o Damásio 1 ano antecipado. Isso em janeiro. As aulas começavam em fevereiro. Para minha alegria, o que aconteceu? O professor Damásio resolveu configurar aquele curso preparatório para uma pós-graduação. Então ele disse o seguinte: olha, o curso é preparatório para carreiras jurídicas, mas todos os matriculados, como terão uma carga muito superior a 360 horas, que era a exigência da época, sairão com o título de pós, que é uma pós que eu tenho até hoje, você pode ver no meu currículo, Direito Público, que é em decorrência desse curso. E aí, em fevereiro, eu comecei o curso. Missão: chegava cedinho no Damásio, pegava os livros, sentava na baia o dia inteiro estudando. Parava às 6, descansava ali 30, 40 minutos, porque 7 horas eu entrava na aula, que era aula noturna, e ia até às 10h30 da noite. Todo dia. Isso em fevereiro. Aí o que acontece? Certo dia eu estou na baia, toca meu telefone, é um escritório de advocacia. Um amigo meu de infância, que também se transformou num advogado, hoje um grande advogado também, ele me indicou nesse escritório porque ele trabalhava lá e estavam precisando de advogado júnior, recém-formado. Ele falou: poxa, o Fabinho foi lá e me indicou. E aí o escritório me ligou: poxa, olha, você foi indicado pelo Dr. Everton, você tem interesse em participar do processo seletivo? Eu falei: poxa, tenho. Aí a menina falou: olha, todos os advogados aqui são registrados, tem plano de saúde. Enfim, eu falei: poxa, legal. Você vê como que Deus planta algumas coisas no nosso caminho e a gente não entende, né? Hoje eu vejo, não era para eu ser juiz, não era para eu ser promotor, porque eu amo a advocacia. Eu tenho uma devoção enorme pela advocacia. É impressionante. E aí, ali, eu fui participar desse processo seletivo. Quando eu participei desse processo seletivo, eu me recordo que tinham outros 3 ou 4 candidatos lá comigo. E uma das perguntas que o dono do escritório fez, porque foi ele que me entrevistou, era: qual é a sua pretensão salarial? Eu olhei bem nos olhos dele e disse assim: doutor, eu sou um jovem advogado, acabei de me formar, não advoguei. Se eu te falar qualquer tipo de valor como pretensão salarial, eu sei que é só para que você tenha em mente se o que eu quero está dentro daquilo que você vai pagar. Então, na verdade, a minha pretensão salarial neste momento é 0. O que você se dispuser a me pagar, eu aceito. Só que nós vamos firmar um compromisso. Eu vou te mostrar as minhas qualidades. E daqui a 6 meses, se você me der a oportunidade da vaga, depois de eu te mostrar as minhas qualidades e o meu potencial, a gente retorna ao assunto pretensão salarial. Acho que ele nunca ouviu isso na vida dele. Ele parou por alguns minutos, olhou para mim, eu achei que ele ia me xingar, e falou assim: você está contratado. Acho que ele se sentiu desafiado. Te juro, tinham ainda candidatos lá. E ele mandou eu ir para o RH. Eu fui para o RH do escritório agendou o exame admissional para o outro dia, e eu saí da entrevista contratado, gente. Olha só. E aí eu comecei a pensar: poxa, mas o Damásio, falei: bom, esquece Damásio, eu vou continuar cursando à noite, vai me servir para agregar valor, porque eu vou me aperfeiçoar, mas não quero mais magistratura, agora eu sou advogado. Sou advogado, tá todo feliz. E aí eu comecei a advogar nesse escritório. 3 semanas de trabalho, o dono do escritório liga para minha gerente e fala: eu quero falar com o Dr. Fábio. Aí ela fala para mim: o dono quer falar com você. Eu falei: poxa, mas 3 semanas ele não falava com a gente, né? Quer falar comigo? O que será que eu fiz que eu já vou ser demitido? E ele me chamou lá na sala dele, eu fui. Ele falou: olha, lembra que você falou que você gostava de desafio? Eu falei: sim. Ele falou: nós temos uma ação aqui complicadíssima e eu gostaria que você buscasse alguma solução para essa ação. Eu peguei, e vejam, né, a visão de quem se entrega para as oportunidades. Se é qualquer um outro, vai falar: pelo amor de Deus, eu vou levar o trabalho para casa, não ganho para isso, vai estar sexta, não sei o quê. Eu peguei um carrinho com 10 volumes de processo e levei para minha casa. O final de semana, que não era
pelo contrato de trabalho, tempo para isso, eu fiquei estudando o caso. E eu levei uma solução. E levei uma solução que deu certo depois. A partir dali, eu ganhei a confiança do dono. E aí, isso começou a gerar um certo problema para mim. Olha só que interessante. Por quê? Primeiro, que o dono me chamou na sala dele e me bonificou com uma quantia em dinheiro. Falou, olha, doutor, isso aqui é um mimo que eu estou dando para você pelo seu esforço, pelo seu empenho. Eu falei, mas não precisa, não fiz mais que a minha obrigação. Não, ele me deu. Não era muito dinheiro. Mas ali, o que estava em voga não era o valor ou a importância, mas sim o gesto, o reconhecimento. E quando ele saía para almoçar, que ele olhava o escritório assim com mais de 50 advogados, um escritório grande que atuava com direito bancário, e ele falava, doutor Fábio, o senhor já almoçou? Veja, eu era convidado pelo dono para almoçar com ele. E aí isso começou a despertar em alguns colegas uma certa inveja. E aí começaram a falar que eu era puxa-saco. Não é verdade, eu apenas era competente. São coisas diferentes. Enfim, eu, em curto espaço de tempo, fui promovido para gerente de jurídico daquele escritório. Eu me recordo que no final do ano, veja, eu tinha menos de um ano de escritório, hein? Olha só, faz a conta comigo. Fevereiro foi quando eu fui contratado, em novembro teve uma convenção num hotel, o escritório fechou um hotel, advogados do Brasil inteiro. Eu ganhei o prêmio como melhor advogado de defesa de bancos, porque aquele escritório advogava só para bancos, do escritório. E eles me deram 13º, 14º, 15º, ganhei uma medalha. E dali, no ano seguinte, como eu disse, eu fui promovido para gerente. E olha que interessante, quando eu virei gerente daquele escritório, missão, visitar as filiais, que o escritório tinha 26 filiais no Brasil inteiro, para auditar. E ali eu comecei a sentir a necessidade, que eu sempre gostei muito de processo, e de direito material, ou o próprio direito contratual ali bancário, eu comecei a notar que era importante treinar os advogados. E aí eu preparava materiais, levava para as filiais e fazia mini curso com os advogados. E eles automaticamente começaram a me dar feedback. Nossa, doutor Fábio, porque eu não era professor. Nossa, doutor Fábio, como você ensina bem. Nossa, como você tem uma boa didática. Poxa, como você estimula. Agora eu estou gostando da matéria, não sei o quê. E o que aconteceu com o escritório? O escritório começou a ganhar qualidade na prestação de serviço desenvolvida por esses profissionais e começou a reduzir prejuízo. E eu, em contrapartida, acabei descobrindo uma vocação. Falei, poxa, eu acho que eu tenho jeito para ser professor. Isso já, né, entrei lá em fevereiro, 2, 3 anos depois, isso já em 2008. Falei, poxa, eu acho que eu tenho vocação para ser professor. E foi aí que eu comecei a lecionar. E quando eu começo a lecionar, para minha surpresa, também sempre com muita entrega à docência, preparava a aula, estudioso, a minha agenda começa a bombar. Os cursos, não, a gente te quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer. Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais como compatibilizar tantos compromissos de aula com um emprego que me exige entrar às 8 horas da manhã e sair às 6 horas da tarde. E aí eu novamente cheguei lá no dono do escritório e falei, está no momento de eu me despedir. Ele, pelo amor de Deus, o problema é salário, eu aumento seu salário. Olha como eles gostavam de mim. Eu falei, não, doutor, o problema não é salário, o problema é realização de sonho, é tentar buscar voos mais elevados. Eu sou muito grato a tudo que o senhor me fez, mas eu preciso me desligar para buscar um outro degrau na minha carreira, um outro sonho. E sabe o que aconteceu? A mesma coisa. Este profissional, proprietário do escritório, foi lá e falou, nós vamos te demitir e vamos te pagar todos os direitos trabalhistas. Eu que estava pedindo demissão. Veja como me ajudaram. E aí, então, eu comecei nessa advocacia que eu sempre quis, que é uma advocacia autônoma, com meu próprio escritório, mais artesanal, com aula. E aí, eu começo, então, a engatinhar na advocacia e vou pegando um caso, outro caso, sempre com muita dedicação. E os clientes percebendo isso, né? O meu esforço, o meu empenho, e aí um indica o outro, indica o outro, indica o outro, e olha no que deu. Hoje, eu, repito, cobro honorários com valores que eu julgo bem expressivos, que eu acho que eu mereço, não é porque eu sou melhor do que ninguém, eu mereço, eu trabalhei por isso, eu escolho os meus clientes,
E eu hoje escolho até os lugares que eu quero lecionar. Também leciono por puro amor. Não estou aqui por necessidade financeira, doutores. Estou aqui porque gosto e me entrego a esta aula para ajudá-los. Vejam, eu acho que compartilhar isso com vocês é combustível. Eu estou alimentando o seu tanque denominado entusiasmo, denominado preparação, para que você possa, a partir do próximo bloco, sim, navegar, enfim, né, professor? Graças a Deus, no estudo do direito. E aí nós vamos falar de Lindbe, legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir aqui em 30 minutos toda a minha vida. E no próximo bloco, então, iniciamos com uma pauta de direito contratual. Muito obrigado pelo carinho.